Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Acabei de assistir o filme do Sérgio Vieira de Mello. Tô aqui no sofá ainda, super informal, tô até botando esse filtro porque, enfim, acabei de assistir o filme, mas eu fiquei com muita vontade de fazer essa live. Até me confirma se vocês estão ouvindo direito, porque todo mundo sabe que eu tô com problema de celular e o do meu marido tá com alto-falante ruim, então às vezes não funciona, eu tô fazendo com um dele. Então, quem entrou, o Alexandre, tá me ouvindo direitinho? Só para eu saber se eu continuo falando ou não. Me confirma se você tá escutando. Sim? Ah, ótimo. Então, eu tava assistindo, né? Acabei de assistir o filme que eu postei semana passada sobre ele. E eu resolvi fazer a live de uma forma bem informal mesmo, para comentar o que eu achei. O livro da Samantha Power, que foi O Homem que Queria Salvar o Mundo, que inspirou esse filme que a Netflix produziu, foi base do meu último capítulo aqui do livro, quando eu trato da invasão do Iraque pelos Estados Unidos e o papel da missão de paz das Nações Unidas em 2003. Então, minha impressão inicial, e foi até o que algumas pessoas me comentaram comigo ao longo, né, dos dias depois que o filme entrou, que acharam ele pouco político. Eu tinha achado até estranho, mas agora que eu assisti, eu não curti muito também não. Não gostei, tava com uma expectativa alta. Achei que o filme é muito romantizado na história dele em si, com a relação com a Carolina, que foi a noiva dele, né, quando ele faleceu. Muito romantizada a história. Não que a história não tenha sido romântica, não é isso, mas é que eu acho que na biografia dele tem muito mais coisa relevante pra... Não vi o documentário, tem um documentário dele? Não conheço. Do Sérgio Vieira de Mello mesmo? Boa, vou assistir. E também achei muito romantizada a questão da ONU no Iraque. Então, vou começar falando assim, mais ou menos. Primeiro, o Sérgio Vieira de Mello, gosto muito, muito dele. Sou apaixonada pelo papel dele enquanto diplomata e enquanto enviado especial da ONU. Acho que ele trabalhou muito bem. Ele sempre demonstrou um respeito à cultura local. No Timor-Leste, até o filme tenta retratar um pouco. Inclusive que ele não respeita, né, na hora que ele tá usando, tipo, um lenço aqui. E dizem que ele não poderia usar porque aquilo era dedicado a pessoas bem mais velhas e tal. Mas no geral, eu acredito, pelo que eu li sobre ele na época para escrever o livro e tudo mais, que ele respeitava bastante, né, a cultura local. E pessoalmente foi uma experiência muito forte, porque, como eu comentei semana passada, eu queria muito ser diplomata. Logo assim que eu terminei, desde sempre, né, desde adolescente, logo assim que eu terminei a faculdade eu ainda tinha isso muito forte em mim. Me preparei muito para a prova do Itamaraty, fiz inglês, francês e espanhol, estudei todas aquelas matérias, mas tanto conversando com pessoas da área, né, diplomatas mesmo, e através da biografia dele, eu vi que não era o que eu queria. Eu idealizava muito aquele trabalho de campo, eu idealizava muito a vida de um diplomata, e a relação que ele manteve com os filhos, enfim, talvez não por querer, mas não poder ser mais presente na vida deles e tal, e essa coisa de estar sempre longe de todo mundo, eu vi que eu não queria mais isso pra mim. Mas agora vamos às questões mais práticas que eu achei que o filme pecou e que eu trato aqui no terceiro capítulo, como eu falei no início da live. Em primeiro lugar, os Estados Unidos eles invadiram o Iraque em 2003, junto com o Reino Unido, com a alegação de que Saddam Hussein estava escondendo armas de destruição em massa. No fim das contas, essas armas nunca foram encontradas. E o Kofi Annan, ele reconheceu isso já em 2004 ou 2006, agora eu nem me lembro, tá escrito aqui em algum lugar, que de fato não foram encontrados e que aquela invasão era ilegal. Mas na época não foi assim. Então, a partir do momento que os Estados Unidos invadiram, a ONU levou um mês para elaborar a primeira resolução, que foi a resolução 1483 de 2003, e que ela dizia que a ONU ela deveria cumprir um papel vital na reconstrução do Iraque, e ela não dizia que a invasão tinha sido ilegal, por mais que tenha sido uma invasão de um país
independente, soberano, 2 no caso, né, os Estados Unidos e a Inglaterra, em face de um outro país soberano e membro das Nações Unidas. Por mais que, enfim, Saddam Hussein fosse um ditador e tudo mais, era um país soberano. Então a ONU levou um mês para proferir essa resolução e nessa resolução já nomeou o Sérgio Vieira de Mello como enviado especial do Iraque. O filme não mostrou uma coisa que eu achei muito grave, que por que a ONU acabou tendo esse atentado e que é considerado 11 de setembro das Nações Unidas, de tão grave e de tanta repercussão interna, de tanto enfraquecimento de poder que a ONU teve. Os Estados Unidos, quando começaram a ver os conflitos internos pós-invasão, eles se estabeleceram num lugar no centro que era chamado de Zona Verde. Era um lugar completamente militarizado e dentro desse local, contrastando com todo o caos que existia no país, fome, os inúmeros levantes civis contra a ONU, contra o regime que estava sendo instaurado, eles instalaram um espaço que ficou conhecido como a bolha, porque ali tinha discoteca, tinha restaurantes finos, tinha bons hotéis, tinha diversos tipos de lazer para os soldados, para os militares, então ficou conhecido como a bolha. O Kofi Annan, junto com Vieira de Mello, tentando desvincular a ONU das forças de coalizão, optou para que o quartel-geral da ONU ficasse fora dessa zona verde. E por isso ele ficou tão desprotegido. E foi uma das grandes razões pelas quais a ONU sofreu esse atentado. Foi a opção de ficar fora dessa bolha, fora dessa zona verde. E isso o filme não deixa claro, que foi uma opção, né, deles para tentar se desvincular. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas, como eu falei. E quando eles entraram, eles acabaram não respeitando a cultura local em diversos aspectos. Oi, gente, eu tô longe do celular, eu nem tô vendo. A juíza do trabalho entrou, Paulo, Gisele, obrigada, gente. Bora ser defensora, tudo bem? Então, que eu tava falando mesmo? Da cultura. Quais foram os aspectos que o filme também não mostrou sobre o desrespeito à cultura local? Logo assim que os Estados Unidos chegaram, umas semanas depois, não sei direito, tá aqui no livro, eles acabaram derrubando a estátua de Saddam Hussein. É uma cena bem famosa, saiu em todos os jornais e tal. E gerou uma repercussão na população muito forte, porque os iraquianos foram criados numa cultura onde a honra vale muito. E o fato deles, iraquianos, não terem conseguido tirar o Saddam Hussein por forças próprias e as forças de coalizão ainda derrubaram aquela estátua, que era um símbolo do regime do Saddam Hussein, fez com que eles se sentissem muito inferiorizados e não tivessem tido eles mesmos a oportunidade de mudar sua própria história. E depois que as armas de destruição em massa não foram encontradas, começou a haver um discurso de precisamos então implantar a democracia. Nós viemos aqui para tirar esse ditador, porque precisa de uma democracia, porque precisa proteger os direitos humanos. Só que a população, ela não sabia o que era direito a uma democracia e eles botaram um calendário para que as eleições fossem realizadas que não era viável para fazer uma informação do que eles desejavam implantar. Então acabou sendo implantada uma democracia bicameral, com Câmara e Senado, igualzinho nos Estados Unidos, sem se explicar à população do que se tratava. Então, quando a ONU alertou para isso, já não dava mais tempo, mas elas tentaram mandar fazer umas caixas e espalhar pela cidade com uns panfletos para que os iraquianos pudessem dizer o que eles queriam que tivesse na nova Constituição. Mas não deu tempo dessas caixas, né, com símbolo, com o logo da ONU chegarem. E uma semana antes da eleição, o que eles fizeram? Tinha umas caixas de lixo no quartel-general da ONU, que eram azuis, né, da cor da ONU. Então eles pegaram essas caixas de lixo azuis e espalharam pela cidade, por Bagdá, para que eles pudessem colocar as sugestões para a nova Constituição ali, nas caixas de lixo. Então, assim, foi mais uma violação do sentimento, né, de autonomia daquela população. No dia da eleição, eles resolveram marcar o dedo das pessoas para fazer o voto, né, com a digital. E em vez de eles pegarem uma tinta transparente, tal, que não ficaria marca, eles usaram uma tinta azul.
Só que o que aconteceu? Várias pessoas que foram votar, mulheres principalmente, elas foram impedidas de votar pelos maridos ou por quem quer que fosse que exercesse aquele poder de domínio de gênero sobre elas. Só que como durante a eleição elas marcaram o dedo com a tinta azul, quando elas chegavam em casa não tinha como esconder que elas tinham ido votar. Então houve uma série de atos de violência contra essas mulheres que foram votar, sendo que elas tinham sido impedidas por algum membro da família. Outros problemas que também não ficou claro no filme. O regime de Saddam Hussein, ele tinha uma etnia, a etnia de Ba. Ba, o nome da etnia, do tipo de religião que eles pregavam. E todos essas pessoas ligadas ao regime ocupavam postos governamentais diversos, como, gerenciamentos diversos, eletricidade, gás, governo, finanças, qualquer coisa, eram pessoas ligadas ao governo. Quando as forças de coalizão, Estados Unidos e Reino Unido entraram, eles fizeram o que eles chamaram de desbaitização, ou seja, vamos tirar todas essas pessoas ligadas ao regime Ba para construir novamente. E eles falaram, não, foi a mesma coisa que foi feito na Alemanha na desnazificação, né? Retirar todas aquelas pessoas ligadas a Hitler para construir um novo país. Mas a diferença é que na desnazificação foi um grupo muito menor de pessoas do que a desbatificação, ou baificação, agora esqueci como é que se fala, que eram pessoas ligadas ao regime de Saddam Hussein há décadas e que gerenciavam o país há décadas. Eles tiraram todo mundo, desde professores universitários até pessoas ligadas à limpeza de rua. Então, os militares passaram a gerenciar o país fazendo atividades civis que eles não sabiam fazer. Novamente, desrespeito, novamente a cultura local acabou ficando totalmente desprovida das suas próprias raízes. E isso foi refletir no resultado das eleições, quando essa população Ba fez um boicote. Ou seja, essas eleições para constituinte, com direitos que eles nem sabiam do que se tratava e colocaram lá nas latas de lixo azul, como eu falei para vocês, ainda teve uma abstenção de uma parcela enorme da população. Então isso eu achei que o filme poderia ter retratado. O Sérgio Vieira de Mello, ele passou por diversas forças de intervenções humanitárias durante a história dele na ONU, e eu achei que o filme focou só no finalzinho ali do Timor-Leste e na explosão, né, que aconteceu no quartel-general da ONU e na relação dele com a Carolina. Mais nada, sendo que a história de vida dele em termos profissionais é riquíssima. Então eu achei que faltou isso, sim. E o que mais que eu separei aqui para falar com vocês? Acho que era isso. Essas foram as minhas impressões do filme. Acho que é um drama romântico, assim, e não uma biografia de um profissional com uma vida tão vasta, uma história de vida de décadas nas Nações Unidas que poderia ter sido explorada de uma forma muito mais aprofundada, eu diria. Mas, se vocês quiserem saber especificamente sobre a Primeira Guerra do Golfo e a Segunda Guerra do Golfo, que é como também é chamada a invasão dos Estados Unidos em 2003, é só vocês darem uma lidinha aqui, que eu trato sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live espontânea que eu fiz aqui no sofá da minha sala, assim que eu terminei o filme, porque eu não consegui me aguentar. Obrigada aí por vocês terem me escutado. E até a próxima!